Olá, Bruno, tudo bem, amigo? Me ouve aí tranquilo? Dá uma acenada aí para saber se o áudio está bom. Beleza, tranquilo. Saudade, viu, irmão? Kátia chegou também. Oi, Kátia. Anne também está com a gente. Oi, Anne, seja bem-vinda. Muito bem, aqueles que estão chegando agora aí, sejam bem-vindos. Essa é mais uma edição do Viva. E não seria a mesma coisa se você não estivesse com a gente. Então seja bem-vindo. Alex, seja bem-vindo também. Henrique, que bom ter você com a gente aí, viu, amigão? Fique com Deus. Fiquem todos vocês com Deus. Que a graça e a paz de Deus nos acompanhem nesse dia, nesse fim de tarde, nesse momento de transição, não é? De sábado à noite é um momento de transição, termina a semana, começa uma nova semana e começando uma nova semana com Deus. Isso é muito bom, é maravilhoso. Que bom que vocês estão aqui com a gente e que bom que temos essa oportunidade também. Nós estamos ainda naquele modelo assim de cada um em sua casa mesmo, embora lá no espaço onde nós estávamos tínhamos todas as medidas de segurança, mas o quadro que nós estamos vivendo requer que tenhamos algumas medidas e uma cautela um pouco maior, até porque algumas pessoas que participavam ali desenvolveram alguns sintomas e por precaução nós resolvemos nos recolher desse jeito. Inclusive eu também manifestei alguns sintomas esta semana, estou em tratamento, em cuidados, então a gente preferiu continuar nesse modelo em que cada um fica em sua casa mesmo e a gente vai acompanhando por aqui, tá certo? Que bom ter sua companhia, ter sua audiência aqui com a gente. Até às 6 e alguma coisa nós vamos orar e nós vamos ler a Bíblia e ainda dá tempo de você convidar os seus amigos, os seus conhecidos, os seus contatos. E enquanto isso, enquanto mais pessoas estão chegando, eu quero mencionar para vocês que toda terça-feira às 7 horas da noite nós temos um grupo de estudos da Bíblia chamado Chá com Bíblia. E você é nosso convidado, tá certo? Não acontece pelo Instagram, preste atenção, não é pelo Instagram. Mas a sua inscrição você pode fazer pelo Instagram, o seu pedido, aliás, de participação. Então você pode mandar em nosso direct o seu contato, o seu telefone. Ou se você conhece alguém que quer estudar a Bíblia, já falou com você que tem um desejo de estudar a Bíblia, você pode falar com essa pessoa que nós aqui do Espaço Novo Tempo temos um grupo de estudos da Bíblia online. Agora, nesse período da quarentena, ele era presencial, acontecia toda terça-noite, mas agora continua acontecendo às terças-feiras, no mesmo horário, só que pelo meio virtual, pelo aplicativo Zoom. Daí, então, você pode conversar com o seu convidado, com a pessoa que você conhece, ou mesmo se inscrever para poder participar. Mande o seu contato e daí então você receberá o link para ingressar na sala de estudo. E para nós vai ser um prazer muito grande, tá certo? Seja muito bem-vindo mais uma vez, você que chegou agora. Nós estamos fazendo o Viva nesse formato, assim como na semana passada, diferente das semanas anteriores. É uma medida para resguardar todos aqueles que participam, que ajudam na produção desse momento de adoração. E nós continuamos com a mesma intenção, agora só que sem o louvor daquele jeito, né? Se eu cantasse aqui... na verdade, um grupo de pessoas me convenceu que seria bom que eu não cantasse aqui durante o momento do Viva. E eu resolvi seguir esse conselho e não vou cantar então, tá bom? Então vai ser sem louvor mesmo, mas... nós vamos ter aqui o nosso momento de oração, nós vamos ter o nosso momento de estudos da Bíblia também. Tem gente rindo aí, por favor. Tá certo, Clive. Tá bom, Clive, tá bom, não vou cantar não.
Não, eu acho que não daria certo, né? Eu acho que vamos deixar isso para o ao vivo mesmo, tá bom? Gente, eu estou muito feliz em saber em ter vocês aqui, em saber que estamos todos bem. Durante essa semana recebemos várias notícias de vários amigos e várias pessoas que lamentavelmente estão sendo afetadas por essa pandemia e por uma série de outras situações também. Bem, nossas orações por eles estiveram durante toda esta semana e agora nós continuamos orando também e pedindo ao Senhor que conceda a essas pessoas a bênção de terem a sua saúde restaurada. Isso tem acontecido, graças a Deus. Tem sido um momento doloroso, mas a restauração está acontecendo. Eu, durante essa semana, fui acometido de sintomas assim bem evidentes de uma gripe, mas nessa época, evidentemente, como a gente não sabe ainda, os exames eu vou fazer essa semana, mas para evitar qualquer tipo de prejuízo a qualquer outra pessoa, eu estou fazendo aquilo que é sensato e prudente que todos façam neste momento, que é quando você tem sintomas, você se resguardar. Então estou resguardado, estou sendo medicado e graças a Deus estou tranquilo, estou em paz. Aquele processo ruim, daquele clima todo dos sintomas de gripe, aquela fraqueza, moleza no corpo, um pouco de dor no corpo também, coriza, mas graças a Deus não tem me impedido de passar tempo em oração, em estudo e de estarmos juntos hoje aqui também, tá certo? Então, nós hoje vamos ter um momento de oração por essas pessoas que estão nesse estado de convalescência agora, orando para que Deus conceda a essas pessoas uma pronta restauração. E hoje nós vamos começar também uma nova série que tem um título muito interessante, que é Dias Melhores Virão. Eu vou falar dela daqui a pouco, mas antes nós vamos fazer um momento de oração. Vamos fazer isso agora. Pai Todo-Poderoso, ó Deus, nós neste momento queremos agradecer porque nos foi concedido o privilégio de poder participar desse encontro virtual, de mais esse encontro virtual. A nossa oração, Deus, é para que o Espírito Santo nos conceda a bênção de poder ouvir a Tua voz, de poder sentir Tua presença e a disposição em nosso coração de fazer a Tua vontade com base naquilo que nós vamos estudar hoje. Em o nome do nosso Senhor Jesus nós oramos. Mas também, Deus, nós pedimos que a Tua bênção repouse sobre aqueles nossos queridos e nossos amigos que estão enfermos neste momento. Oramos para que o Teu braço de cura hoje chegue até estas casas que estão conectadas agora conosco ou não. Chegue a todas essas pessoas, meu Deus, que estão conectadas conosco, acompanhando agora este momento, ou que por algum motivo estão mesmo sem poder se manter despertos. Oramos, Deus, para que o Teu braço de cura, de restauração esteja com esse Teu filho e conceda a este Teu filho a bênção de poder, de ter a convicção de que o Deus Todo-Poderoso está com ele e que a restauração é uma questão de tempo. Pode ser que seja doloroso agora, e de fato mas nós oramos, Deus, para que essa restauração venha, para que a cura chegue até a casa do Teu filho, chegue até o seu leito, talvez agora, que esteja acamado, chegue até a casa dele. E que, enfim, Deus, todos nós possamos agradecer ao Senhor, porque nós confiamos em um Deus que nos restaura, nos guia, nos conforta, e que quando nós estamos assim, nesse momento de insegurança, está firme seguro em nossas mãos, para que nós não venhamos a tropeçar, cair, mesmo que seja em nossas incertezas e dúvidas. Assim nós queremos nos colocar em Tuas mãos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amém. Graça e paz a todos. Você que chegou agora, é muito bom tê-lo conosco. Nós hoje vamos para o primeiro capítulo de uma nova série, a série Dias Melhores Virão. Essa série, ela não
Não surgiu do nada esse título, foi de um livro que eu li há alguns anos. É um livro de um autor chamado Max Lucado. Eu estava pensando no que fazer durante esta semana e sabe que esse título me veio à mente? Em nosso grupo, algumas pessoas compartilharam várias mensagens onde diziam assim, olha, isso vai passar, e de fato vai passar mesmo. E eu só ficava pensando nisso, não é? Meu Deus, vai passar, mas quando vai passar, não é? O que nós queremos, o nosso desejo é que tudo passe logo, é que chegue logo ao fim. Mas, enfim, eu lembrei de que tinha lido um livro muito bom, que me fez muito bem há muitos anos, que foi justamente esse livro de Max Lucado. E esse título me veio à mente e eu pensei que título fantástico para nós começarmos uma série de estudos da Bíblia. Durante esta série, nós não vamos estudar o livro de Max Lucado, porque nosso objetivo nas séries bíblicas não é estudar um livro, embora todos eles sejam importantes. Eu acabei de dizer que o livro ele é muito enriquecedor, não é? Mas o nosso objetivo durante estas séries é estudar a Bíblia. Então, eu peguei emprestado o título e estou dando crédito de quem escreveu o livro. Porque algumas ideias, é verdade, vêm ali também, dessa leitura que fiz. No entanto, nós vamos focar, como sempre fazemos, na Bíblia. E o nosso estudo será o estudo da Bíblia. No entanto, eu gostaria de começar fazendo uma leitura aqui do primeiro parágrafo do livro, para nós então entrarmos no texto da Bíblia, porque aqui ele faz uma pergunta que é aquela pergunta que vai motivar os nossos estudos nos próximos dias, nos próximos sábados. Max Lucado pergunta, ele diz que a pergunta de Davi é a nossa também, e a pergunta que Davi faz é aquela que está, eu vou ler aqui agora, no Salmo 11, versos 3 a 4. Eu vou ler aqui o texto, está escrito assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Os seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Veja só que abordagem interessante. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, quem pode fazer o justo? Quando a doença ataca, quando o casamento acaba, quando os filhos sofrem, quando a morte nos assalta, o que podemos fazer? Curiosamente, Davi não responde a sua pergunta com uma resposta, mas com uma declaração. O Senhor Deus está no seu santo templo. O seu trono está nos céus. Sua intenção é inconfundível. Deus não muda por causa de nossas tempestades. Não recua diante dos nossos problemas. Ele não se espanta com esses problemas. Ele está no seu santo templo. Ele está no seu trono nos céus. Parece que essa é uma mensagem que diz que Deus está indiferente às coisas que nós estamos passando. Quando o salmista ele pergunta, olha, quando os fundamentos são movidos e destruídos, o que o justo pode fazer? E a resposta é: o Senhor está no seu santo templo. Não significa que ele está indiferente, mas o que significa é que ele está no seu lugar de controle de todas as coisas. Pois é, apesar de tudo, Deus está no controle de todas as coisas. E o que está sendo dito aqui no Salmo é que o nosso Senhor ele está conduzindo a nossa vida e que Deus ele está no seu quartel-general, que é o seu trono, mas não alheio às nossas necessidades e aos dilemas pelos quais nós passamos. O Senhor é aquele que observa tudo de cima, mas não fica só de lá. E eu quero mostrar isso para você em um texto que nós vamos ler hoje, em uma história que é o acontecimento da vida de Davi, mas em um episódio muito dramático de sua vida, que mostra que, embora Deus esteja no seu santo templo, como Davi mencionou aqui também neste salmo,
não significa que ele está alheio a todas as coisas. Só um minuto. Um pouco de febre e muito suor também. E o texto que eu quero ler está no Salmo 142. Está escrito bem assim, eu vou ler aqui para vocês. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Ora, a história de Davi começa quando ele ainda era um adolescente, da adolescência para a juventude. Ele era uma criança talvez ainda. Está escrito na Bíblia que Samuel, o profeta de Deus, ele recebeu a determinação divina de ir até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, e ali Deus indicaria quem seria o novo rei de Israel, porque na época era o rei Saul quem reinava. Saul foi o primeiro rei de Israel. E está escrito em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 13, que Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Ora, você já imaginou receber um indício que não sobre absolutamente nenhuma dúvida de que Deus ele tem um projeto e um plano em sua vida e um plano para você, um projeto de vida para você? Foi aquilo que Davi acabou de receber aqui. Então, o profeta, ele vai até a casa e ele derrama óleo, e quando isso acontece, Davi agora é escolhido, ele é separado, ele é ungido como novo rei de Israel. O que precisava acontecer agora era que o rei Saul morresse e ele então assumiria o reinado. Não foi tão fácil assim, foi bem dramática essa transição, mas quando ele foi ungido e quando lhe foi dito assim, olha, você vai ser o novo rei de Israel, o que Davi faz depois disso é voltar para os seus rebanhos e continuar levando a sua vida. Porque essa promessa de Deus não foi uma promessa de cumprimento imediato. Ele precisava de um tempo para que isso acontecesse. Não Deus, claro, mas o próprio Saul e Davi precisavam de um tempo para que isso acontecesse. O próprio reinado de Israel, Davi precisava amadurecer mais um pouco também. Mas, a partir desse episódio, no capítulo 16, a vida de Davi começa a ter uma carreira ascendente, porque nós encontramos no próprio capítulo 16, quando ele foi ungido rei, mas logo depois ele se torna, vamos dizer assim, que um assessor de Saul, porque quando Saul ele ficava triste, nervoso, atribulado, Davi tocava harpa para ele. Então, ele era uma pessoa que estava próxima ao rei. Não só nos dias de hoje, uma pessoa próxima ao presidente ou próxima ao rei é uma posição de prestígio, como evidentemente naquela época, em todos os momentos foi assim. Aí então Davi, ele vence Golias, aquilo que o projetou definitivamente. E essa história de Golias é uma história da luta entre ele e Golias, é uma história tão impressionante que é contada e cantada, inclusive, até os dias de hoje, tanto para crianças quanto para adultos também. Depois de vencer Golias, e durante esse período, não é? Ele se torna também o melhor amigo do filho do rei, que era Jonatas. Essa amizade deles
foi uma amizade também descrita de uma maneira muito bonita na Bíblia. E ele se torna um dos comandantes do exército do rei. Inclusive entra para a família real porque acaba se casando com uma das filhas de Saul. Ora, tudo isso aconteceu na vida de Davi e mostrou que as coisas dele, dizendo até dessa forma, não é? Mostra que foi uma vida assim em que tudo estava dando certo o tempo todo. Então, sabe-se lá quanto tempo, vários anos, todas as coisas estavam indo bem na vida de Davi. Mas a gente não consegue pensar muito naquela pergunta do início, não é? Onde está Deus quando as coisas estão indo mal? A gente não pensa nessa pergunta quando as coisas estão indo bem. A gente agradece a Deus, é verdade. Pelo menos assim se espera, não é? Eu creio que ele fica esperando a gratidão dos seus filhos. Nós deveríamos agradecer de fato. Lamentavelmente, alguns nem sequer lembram-se de Deus quando as coisas estão boas. Mas voltando à história de Davi, estava em uma carreira ascendente quando, em um episódio desses, que foi o auge da sua trajetória, quando nesse episódio em que ele ganha do gigante Golias, acontece algo interessante. As mulheres na época começam a cantar uma música onde dizem que Davi ele foi mais vitorioso nas batalhas do que Saul foi. Com isso, Saul acabou ficando com inveja, com ciúmes de Davi, e como resultado disso, ele começou a perseguir Davi. Então, veja que nesse período em que ele estava dando tudo certo em sua vida, a amizade com Jonatas, o seu casamento, todas essas coisas estavam acontecendo, ele ainda assim estava convivendo com um problema, um desafio em sua vida, que era a inveja e os ciúmes. No caso, não era de um oficial do império, não. Essa inveja e ciúme era do próprio rei para com ele. E a perseguição então começou, e Davi teve que lidar com essas coisas até que isso ficou insuportável e ele teve que fugir. Então, aquilo que parece que era uma vida em que tudo estava crescendo e subindo, começou agora a ir ladeira abaixo. Está escrito que Davi perdeu o seu emprego, porque, enfim, ele teve que deixar o palácio, ele não podia mais nem tocar para o rei, ele não podia mais ser o general dos exércitos do rei, porque ele agora estava sendo perseguido. Ele não podia mais fazer essas coisas. Ele teve que deixar a sua família, porque não era mais seguro estar com sua família, e para ele era difícil levá-la também com ele. Ele teve que deixar o seu, vamos dizer assim, mentor espiritual. Em nossos dias poderíamos dizer o pastor da época de Davi, que era Samuel. Ele não tinha mais acesso a Samuel, porque todos os lugares onde Davi estava se mostravam lugares inseguros e ele teve que fugir. Então ele perdeu o seu emprego, ele perdeu o seu casamento, ele não tinha o seu apoio espiritual, do seu mentor espiritual, ele não tinha mais segurança também, e ele agora tinha que viver fugindo. Acontece um episódio muito triste nessa trajetória toda, quando Davi ele tem que fugir para um lugar chamado Nob, e lá nesta cidade ele tem que pedir pão, porque ele não tinha mais comida, e ele diz assim, me dê um pouco de pão, porque eu estou aqui em uma tarefa secreta do rei, e então dão pão a ele, dão algumas armas e ele foge. Era tudo aquilo que ele tinha. Bom, essa história nos ajuda a perceber que ele saiu de casa e ele não pôde nem levar o suficiente para a sua viagem. Como resultado dessa passagem dele por esta cidade chamada Nob, Saul chega até lá e mata 85 sacerdotes daquela cidade. Então você já imaginou, além de todas as coisas dando ruim, acontecendo de mal na vida, coisas ruins acontecendo na vida, atingindo a ele mesmo, ele ainda tinha que guardar consigo o peso na consciência de que a morte de pelo menos 85 sacerdotes com suas famílias e etc. e outras pessoas que morreram ali também foram motivadas e causadas por causa de sua passagem ali pela cidade.
Isso, evidentemente, deixou Davi numa situação de um peso de consciência muito grande e de um peso emocional muito grande. Agora, ele foge para uma outra cidade e aí a gente consegue perceber o absurdo dessa situação toda. Ele foge agora para Gade. Gate era uma cidade que estava a cerca de 50 quilômetros de Nob, só que agora já era fora do reinado dos israelitas. E ele vai para a terra dos filisteus. Os filisteus e os israelitas, eles eram inimigos. Então Davi ele vai para a terra dos inimigos buscar refúgio. E ali ele tem que se fingir de louco para não ser preso e não ser morto também. Aliás, ele chega até a ser preso, mas fingindo-se de louco, as pessoas dizem que ele não é Davi, porque Davi era um guerreiro e etc. Ali era apenas um louco. E ele tem que sair de Gate e ele vai até uma região chamada de Adulão, onde havia uma caverna, e ele se refugia dentro dessa caverna. E aí agora nós chegamos ao Salmo 142 que eu li há pouco tempo. Isso porque lá dentro da caverna de Adulão, Davi ele compõe 2 salmos, o Salmo 57 e o Salmo 142. A gente consegue perceber, diante desse cenário, consegue entender um pouco aquilo que ele escreveu aqui no Salmo 142, e eu quero reler pontuando algumas coisas para nós concluirmos esse momento de reflexão com algumas lições para nós. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar está nos versículos 1 e 2, quando ele disse: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Veja que Davi aqui está fazendo não uma reclamação a Deus, ele está fazendo um clamor ao Senhor. Então, enquanto você estiver lendo e ouvindo isso aqui agora e lendo o Salmo 142 ou o Salmo 57, lembre-se que Davi não tinha mais família até esse momento, né? Estava longe da família, não tinha segurança, não tinha emprego, não tinha nem comida, não tinha amigos, não tinha absolutamente nada, ele estava sozinho e ele estava dentro de uma caverna. Como é que você imagina uma caverna? Um lugar frio, escuro. Ele estava dentro de uma caverna para não ser encontrado e para não ser morto. E dentro de uma caverna, passando por essa situação toda, ele não reclama de Deus, mas na Bíblia aqui está escrito que ele clama ao Senhor. Veja como ele se dirige. Ele clama em alta voz, ele eleva a sua voz ao Senhor, ele suplica misericórdia, ele derrama o seu lamento diante dele e ele apresenta a sua angústia diante de Deus. Meus amigos, é muito triste quando a gente sabe da notícia de alguém que está passando por um problema muito sério e talvez por uma ignorância quanto à sua condição ou sobre como Deus age, essa pessoa resolve romper o seu relacionamento com Deus em um momento que talvez fosse o mais dramático de sua vida, o momento em que ela está passando por situações mais difíceis na sua vida. Algumas pessoas, lamentavelmente, resolvem romper a sua conexão com Deus quando isso acontece. Veja que, diante da história toda que eu apresentei aqui agora e que está por trás do Salmo 142, o que Davi faz é clamar ao Senhor, é se colocar diante de Deus. Não é reclamar de Deus, mas é se derramar diante de Deus. A segunda lição está nos versículos 3 e 4, quando ele diz: quando o meu espírito se desanima, és tu que conheces o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com minha vida. Veja que aqui nós temos uma outra lição interessante. Lembre-se, você tem que ter em mente o contexto do que estava acontecendo com Davi quando ele compôs o Salmo 142, e aqui ele está dizendo que quando o espírito dele está desanimado, o que ele faz é buscar a Deus, mas ele diz uma outra coisa aqui interessante. Veja como ele estava se sentindo e se declarando sozinho diante de Deus, quando no versículo 4 ele diz assim: olha para a minha direita
e observe se tem alguém. Evidentemente é uma linguagem figurada, mas o que Davi estava tentando dizer é que não tinha ninguém que pudesse defendê-lo de alguma coisa. Isso porque quando uma pessoa era acusada naquela época, quando ela tinha que levar testemunhas de defesa para algum julgamento ou para alguma demanda em que alguém estivesse julgando, as pessoas que estavam dispostas a defender, elas ficavam à direita do réu. E as pessoas que estavam dispostas a acusar, elas ficavam à esquerda do réu. Então, quando ele diz assim, olhe para a minha direita, veja se tem alguém por mim, ele está dizendo assim, eu estou completamente sozinho. Eu imagino que em algum momento, talvez não agora, mas talvez em algum momento de sua vida, não desejo isso, talvez tenha acontecido, você tenha se sentido de fato sozinho. E mesmo cercado de pessoas, tenha se sentido de certa forma abandonado. Lembra-se daquela primeira pergunta do início, aquela pergunta que eu li até o parágrafo aqui do texto do livro de Max Lucado? Onde está Deus quando tudo isso está acontecendo? No Salmo 11, que nós lemos no início, está escrito que Deus está em seu santo templo. Mas aqui no Salmo 42, Davi não entende Deus como estando só em seu santo templo, porque ele responde, ele diz aqui nos versículos 5 em diante, ele diz bem assim, clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Logo, Deus não é o Deus que está em seu santo templo, indiferente às circunstâncias que nós estamos passando. Deus, ele está em seu santo templo porque é o seu quartel-general e de lá ele controla o universo. Mas Deus está também perto de todos aqueles que precisam, que sentem sua necessidade ou que estão passando por algum momento de aflição, mesmo quando a gente não percebe ou mesmo sem imaginar. Eu arriscaria até a dizer que mesmo quando alguém não vê qualquer necessidade, por não acreditar, por não saber que ele existe ou por não acreditar que ele exista, mesmo quando esta pessoa não vê qualquer necessidade ou crença em Deus, eu arriscaria dizer que ainda assim ele está próximo desta pessoa. Porque as ações de Deus, ela depende em parte de minha fé, mas Deus ele não só age porque eu tenho fé, ele age também por sua graça e misericórdia, porque se as respostas de Deus para a minha vida dependerem só de minha compreensão das coisas e da fé que tenho, eu ficarei muito à mercê de uma série de circunstâncias. Então, por sua graça e misericórdia, Deus, ele não está só em seu templo, de onde ele controla a história deste mundo, mas ele também está ao meu lado, ao seu lado, ele está perto de nós, onde nós podemos sentir e saber que ele também controla a história de nossa vida. Por isso Davi então diz assim, dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Ele demonstra a sua tristeza, ele diz, livra-me dos que me perseguem. Nós já sabemos que ele está na caverna de Adulão, porque ele está nessa circunstância. Aí ele diz, livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Não é a força e não é aquilo que eu posso fazer, mas é a ação de Deus em me livrar. Davi reconhece isso, ele diz, eu não tenho forças para resistir a isso, mas o Senhor pode fazer isso. E finalmente ele diz, liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Você percebe como esse texto ele termina com uma mensagem de esperança? Onde estava Davi? Em uma caverna. Desculpem, ele estava em uma caverna. Davi estava sem ninguém, sozinho, sem emprego, sem família, sem dinheiro, sem comida, provavelmente. Davi estava em uma circunstância do fundo do poço, ou se você preferir, no fundo da caverna. Mas ele diz assim, liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome, e nessas circunstâncias os justos se reunirão à minha volta. A expressão os justos se reunirão à minha volta dá a entender algo positivo e bom, não é verdade? Pois é assim que termina esta oração. Isso porque o Salmo 142 é uma oração.
No cabeçalho do salmo está escrito que é um salmo didático e que também é uma oração. É verdade que algumas pessoas dizem assim, eu vou orar um salmo, não é? Tem o hábito de dizer isso. No entanto, apenas 5 salmos são intitulados como uma oração, e o Salmo 142 é um deles. E nessa oração, para quem está dentro de uma caverna, as últimas palavras dessa oração, depois de se dirigir a Deus como aquele que pode suprir a sua necessidade, é quando Davi diz assim, eu sei que essa circunstância vai passar e eu estarei em boas circunstâncias em algum momento. Olha, eu gostaria de concluir dizendo que Davi escreve sobre um Deus presente. Mesmo quando nós parecemos abandonados, não significa que estejamos, é apenas o nosso ponto de vista, não é o ponto de vista daquele que está sentado no trono, mas que está aí do seu lado direito também agora. Onde é que está Deus quando nós sofremos? Ele está no seu santo templo, mas ele também está perto de nós, ele também está aí com você. Ele está aqui comigo agora. Quando eu tenho os sintomas, Deus está aqui comigo. Eu não penso menos de Deus porque eu não consigo dormir à noite. Eu não penso menos de Deus porque uma pessoa de minha família está no hospital. Eu não penso menos de Deus porque eu estou sentindo falta de alguma coisa. Sabe por quê? Porque grandes personagens da história também sentiram falta e privação e estiveram dentro de uma caverna em algum momento. Como, por exemplo, Davi, como, por exemplo, Elias, como, por exemplo, Jesus Cristo. Lembre-se de que ele morreu e foi colocado em um sepulcro, mas Jesus foi tirado de lá. Elias foi retirado dali da caverna também. Davi reinou sobre Israel. E então Deus nos faz a promessa de que se nós permanecermos fiéis, um dia reinaremos com Ele também. Eu espero que esta mensagem te alimente. Quando lhe vier à mente a pergunta, onde está Deus em tudo isso que eu estou passando? Lembre-se de que Ele está no seu santo templo, mas Ele também está aí perto de você, ainda que seja no fundo de uma caverna. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, muito obrigado porque nós tivemos agora a oportunidade de ler este salmo que Davi escreveu em um dos momentos mais dramáticos de sua vida. Oramos para que a tua bênção acompanhe a todos nós, de maneira que a convicção que Davi tinha quando estava dentro da caverna de um Deus presente, nós tenhamos agora também. Não é pelo fato de que está doendo que o Senhor não está aqui com a gente. Não é pelo fato de que está faltando alguma coisa que o Senhor não está do nosso lado direito. E não é pelo fato de que estamos sendo perseguidos que o Senhor não está nos acompanhando. Nós sabemos que a condição deste mundo nos impõe às vezes passar pela caverna, mas temos a convicção que viver contigo significa não viver a nossa vida nela, mas um dia sairemos para reinar na eternidade. Gratos por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A graça e a paz de Deus esteja com todos. Foi um prazer ter você com a gente mais uma vez. Até próxima semana. Lembrando que terça-feira nós temos o Chá com Bíblia e você pode participar, você pode convidar os seus amigos para participar também. E lembrando que o Chá com Bíblia ele não acontece aqui no Instagram, tá certo? Você tem que mandar no direct a informação do seu telefone para que então você receba o link. Guga, obrigado, amigo. Deus te abençoe. Um abraço a todos vocês. Ellen, um beijo. Núbia, que bom revê-la. Um abraço para todos vocês que estiveram aqui com a gente e nos veremos, se Deus quiser, na próxima semana. Terça-feira no Chá com Bíblia e próxima semana no Viva. Graça e paz a todos. Fiquem com Deus.